Quando você entender o que eu vou falar nesse vídeo, a vida vai deixar de ser um problema e vai passar a ser uma experiência. A maioria das pessoas passa a vida toda tentando buscar felicidade, principalmente em coisas externas. Elas buscam paz, elas buscam algum tipo de contentamento, algum tipo de razão para viver, algum tipo de sentido, propósito. As pessoas não entendem que na verdade é muito simples. A vida é muito simples, a felicidade é muito simples, a paz é simples. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é simples. E basta apenas uma coisa para você ser feliz. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu quero iniciar falando que a primeira coisa que você deve fazer para ser feliz é viver o agora. Isso daí todo mundo já sabe. Mas, às vezes, viver o agora na prática é complicado. Principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, onde é muito comum muita hiperestimulação cerebral. Nós estamos acostumados a estar sempre hiperestimulando o nosso cérebro, com dopamina rápida, com coisas que vão acontecer rápido. E é por isso que tudo na nossa vida acaba sendo dificultoso, porque a gente quer tudo rápido. É por isso que é difícil se contentar no agora, porque a gente quer algum tipo de estímulo. O nosso cérebro está hiperestimulado. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para conseguir começar a viver o agora é ir reduzindo a hiperestimulação do nosso cérebro. Eu não estou falando para você cortar os estímulos, eu estou falando para você reduzir. Mas o que mais hiperestimula nosso cérebro? Em primeiro lugar, as coisas que já estão sendo faladas: pornografia, drogas, vídeos rápidos. Tudo isso a gente sabe que a gente deve reduzir ou ao mesmo cortar na nossa vida. Pornografia eu falaria para você cortar ao máximo. Drogas, em algumas ocasiões, utilizadas com intenção, podem expandir a consciência e ajudar você na sua vida. Mas eu sou do lema de que o quanto você depender menos das coisas, melhor. O quanto você conseguir encontrar felicidade em si mesmo, sem depender de nenhum estímulo externo, melhor para você. Porém, muitas das vezes, nós estamos treinando o nosso cérebro e ensinando ele a se viciar em dopamina rápida nas pequenas coisas. Existe uma frase que eu gosto muito que é: o diabo mora nos detalhes. E quando eu fixei essa frase na minha cabeça, eu pude perceber que as piores coisas estão nas entrelinhas. Muitas das vezes, alguma coisa que está travando uma área da sua vida é uma pequena coisa. As pequenas coisas são muito importantes. Então, por exemplo, quando você se senta para trabalhar, e no momento que você está trabalhando, você passou 30 minutos concentrado numa atividade. E aí, no intervalo daquela atividade, você pega no celular, fala no WhatsApp e responde alguma mensagem de algum cunho que não tem nada a ver com o seu trabalho e com a atividade que você estava focando. Você já está treinando o seu cérebro a ficar hiperestimulado. E cada vez a sua capacidade de foco fica menor. E quando a nossa capacidade de foco fica menor, a nossa capacidade de concentração fica menor e a nossa capacidade de ser feliz fica menor. A nossa capacidade de ter paz fica menor. E pior, a nossa capacidade de produzir fica pior. Uma das coisas que muitos bilionários não te contam é que é muito vendido por aí, pela galera da produtividade, que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar dinheiro. Mas não é assim. Hoje a gente já sabe que trabalhar com efetividade é o que vai te fazer ganhar dinheiro. E trabalhar com efetividade é ter equilíbrio nas coisas e trabalhar com objetividade. E como seria isso na prática? Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples. Vamos pensar numa pessoa que trabalha 8 horas por dia. Só que durante essas 8 horas que ela está trabalhando, ela para no meio das atividades e mexe no celular, ela para e vai tomar um café, ela para e vai conversar com as pessoas, ela vai resolver alguma coisa, ela vai parar para lanchar, ela vai fazer vários tipos de atividade. Então aquelas 8 horas de trabalho não foram 8 horas de trabalho focadas. Agora vamos pensar numa pessoa que trabalha 4 horas por dia. Só que nessas 4 horas, 2 horas ela passa de trabalho focado, concentrado apenas naquela atividade. Ela não faz nenhuma outra coisa. Ou então ela utiliza uma técnica Pomodoro, que é uma técnica muito conhecida, que é 50 minutos de trabalho, 10 minutos de intervalo, depois 50 minutos de novo. Então isso totaliza 1 hora e 40 de trabalho, certo? Quase 2 horas. E no meio de intervalo entre esses blocos de Pomodoro, ou seja, essas 1 hora e 40 e essas segunda 1 hora e 40, totalizando quase 4 horas, essa pessoa faz um intervalo no meio desses blocos para comer. Na maioria das vezes, essa pessoa produziu mais, com mais efetividade, mais clareza, mais tranquilidade do que aquela pessoa que trabalhou 8 horas. Por quê? Porque ela está tendo objetivo, ela está tendo foco total
na situação. Existe um estudo que mostra que quando você passa mais de 20 minutos trabalhando em uma atividade, você entra em estado de flow. Esse estado de flow é o seu pico de concentração. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa de 20 minutos até você entrar no flow daquela atividade. E toda vez que você quebra esse flow, você volta para o início, ou seja, você vai precisar de 20 minutos de novo para entrar naquele flow. Então por isso que é interessante, eu gosto da técnica Pomodoro, mas eu prefiro fazer blocos de trabalho de 2 horas seguidas. Eu prefiro passar 2 horas seguidas trabalhando. E claro, se eu for me levantar para ir no banheiro, para beber uma água, eu não vou pegar em celular. A questão é não sair do flow de raciocínio. Se você vai se levantar para ir no banheiro, se você vai se levantar para beber uma água, você fica no agora. Você simplesmente foca na sua respiração, você se concentra ali na atividade que você está fazendo. No barulho do xixi caindo no vaso. Mas você não faz outra atividade que vai roubar a sua atenção. O problema é roubar a sua atenção. Eu não estou dizendo que você não pode parar. No momento que você parou e foi pensar em outra coisa, você agora perdeu toda a sua concentração. Eu estou falando de troca de atividades. Então tudo bem. Eu até fugi um pouquinho do assunto do vídeo, mas isso aqui que eu te passei é muito valioso. Agora vamos lá. Toda vez que você treina seu cérebro a melhorar sua capacidade de concentração, você melhora a sua vida por completo. É o que eu estou dizendo. Você trabalha menos e ganha mais. Você treina menos e ganha mais massa muscular. Você come menos e absorve mais comida. E, consequentemente, sobra mais tempo livre para você. Mais tempo para você transar, mais tempo para você ir numa praia, mais tempo para você simplesmente contemplar a vida. E esse tempo livre é completamente essencial para que gere mais ideias, gere mais convicções, que trabalhe a sua criatividade e imaginação para que você consiga trabalhar com mais efetividade no momento que você esteja focado numa atividade de trabalho, de produção. Então o ponto que eu estou querendo chegar aqui falando dessas coisas é que existe um flow na vida que rege tudo. Existe uma lei, existe uma consciência que rege tudo isso e que essa consciência vai te dar as respostas para as coisas que você precisa saber. E se você parar para pensar, se você parar para principalmente meditar nisso, você vai perceber que tudo é uma coisa só. Esse flow é uma coisa só para tudo. Tudo na vida é um flow. Tudo na vida é uma consciência, é a consciência que comanda tudo isso. Existe a consciência maior, que é Deus, que é o todo, chame você como quiser, mas é uma força superior, que eu acredito que você acredita, só basta olhar a vida. Se você não acredita em Deus, se você não acredita no espiritual, basta você observar. Cale um pouco a sua mente, você observando, você vai ver que existe algo muito mais além do que esse mundo aqui. Então você entendeu que existe uma força que organiza as coisas por si só. Uma força criadora que comanda tudo, que alinha tudo. E para a gente entrar em contato com essa força criadora, nós precisamos estar presentes. E justamente para estarmos presentes, nós precisamos tirar um pouco de hiperestimulação do nosso cérebro, treinar nossa concentração, tanto fazendo atividades quanto parado. Parado seria justamente onde entra a meditação. A meditação inicialmente não precisa ser num objetivo místico, mas sim no objetivo de calar a mente. No momento em que você consegue entrar na posição de observador, a posição de observador é basicamente você observar seus pensamentos. Você tem seus pensamentos, você tem... Imagine assim, sua cabeça é um céu e os pensamentos são nuvens. Você tem pensamentos 24 horas por dia, você nunca vai parar de pensar. Mas se você parar para observar, você vai ver que você não é sua mente e você não é seus pensamentos. Quando você entra nessa posição de observador e começa a observar os seus pensamentos, imaginando que você é o céu e os pensamentos são nuvens que vagueiam, e você só simplesmente, quando vem um pensamento, vamos supor aqui, vem um pensamento da lista de compras que você tem que fazer amanhã, ao invés de você entrar naquele pensamento e começar a raciocinar, poxa, eu ainda não fiz, e você vai entrar em outro tipo de pensamento de escassez, caramba, você vai pensar que você está procrastinando, você vai pensar que você vai entrar num looping emocional, e aquele pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar outros pensamentos com a mesma emoção. Pronto, quando vier aquele pensamento, você vai ver aquele pensamento passando, lista de compras. No máximo, se você quiser lembrar, você pode anotar aquele pensamento. Você entra no WhatsApp. Eu tenho um grupo comigo mesmo, onde eu anoto minhas coisas, anoto meus pensamentos. E é justamente por conta disso. Porque eu vou lá, anoto e delego. Pronto, o pensamento já se foi. Eu já não preciso mais lembrar dele. Eu já volto aqui para agora, eu já volto aqui para o que eu estou fazendo aqui agora.
Você entendeu que existe uma força que rege o universo. Para entrar em contato com essa força, nós precisamos estar presentes. Quando nós estamos presentes, nós estamos estabelecidos na consciência. A consciência é o observador. O observador é a consciência. Esse seu eu, que é o seu eu verdadeiro, que é a consciência, esse eu que observa os seus pensamentos, é o verdadeiro você. E quando você está nesse verdadeiro você, tudo na sua vida vai se tornar mais fluido. E você vai conseguir pegar esse flow na vida. Então foi por isso que no começo do vídeo eu disse que apenas uma coisa vai te fazer feliz. Que é isso, é se estabelecer na consciência. Se a gente tivesse que definir a felicidade em uma frase, eu falaria isso. O estabelecimento da consciência. Um encontro com eu sou. Um encontro com quem verdadeiramente você é. Quando você sai das tramas do ego, das tramas dos pensamentos, e você começa apenas a observar a sua vida, os seus relacionamentos com as pessoas vão melhorar, o seu trabalho vai melhorar, as suas atividades de lazer vão melhorar, tudo na sua vida vai melhorar. A sua vida vai melhorar por um completo. Por isso que eu estou repetindo tanto. É um flow. É algo que vai dominar todas as áreas da sua vida. Tudo vai se alinhar. Não é eu focar em uma área específica. Não é eu focar, eu vou melhorar minha saúde. Eu vou melhorar meus relacionamentos. Isso funciona. É claro que funciona. Mas existe uma maneira muito mais simples de você resolver os problemas da sua vida. Que é apenas isso. Encontrando quem você é e treinando para ficar cada vez mais perto e cada vez mais estabelecido nessa consciência. Quanto mais você treinar seu cérebro a ficar na posição de observador e você treinar sua mente a viver o agora, cada vez mais o observador vai tomando conta. No começo, quando você está com o cérebro muito estimulado, fica muito mais difícil se manter no observador, porque a sua mente está condicionada. Imagine que você foi treinado por anos a viver desse jeito, então não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. No começo vai ser muito dificultoso, vai ser muito chato, vai ter muita resistência, isso daí eu posso afirmar. Meditação, viver o agora, esse tipo de coisa não é uma atividade de relaxamento, é uma atividade chata como qualquer outra, é um treino como qualquer outro. Mas quando você avança nesse treino, quando você consegue manter isso por um bom tempo, essas coisas vão se tornando fáceis porque vão se tornando parte de você, vão se tornando parte da sua vida. E aí a sua vida melhora por um completo, em todas as áreas da sua vida. Eu lhe convido a fazer o teste de aplicar apenas essas coisas simples que eu estou lhe falando aqui. Porque parece tão simples que a gente muitas das vezes negligencia. A gente pensa que isso não vai dar um resultado de fato. Porque o ser humano quer algo complicado, o ser humano quer algo nebuloso, o ser humano quer conhecimento, quer sabedoria, ele quer uma sabedoria mística, uma meditação transcendental que vai fazer ele ir para outro campo de dimensão e vai fazer ele manifestar novos futuros, quando na verdade é muito mais simples do que parece. Depois que você se estabeleceu nessa consciência, depois que você treinou o básico de tudo, aí você pode, se você quiser, aprimorar outras áreas da sua vida. Você pode sim fazer meditações mais avançadas, você pode talvez experimentar algum tipo de substância que aumente mais ainda essa percepção da sua consciência, como cogumelos, como ayahuasca, como até mesmo a cannabis. Mas, como eu disse no começo do vídeo, quanto menos você depender de substâncias para acessar um estado de consciência elevado, melhor. Porém, eu sou sim completamente a favor. Cogumelos mudaram a minha vida. E eu sou completamente a favor. Mas antes de usar os cogumelos, treine primeiro esse básico. Que a experiência com os cogumelos e com o ayahuasca, ou seja lá o que você for usar, vai ser 3 vezes melhor, 10 vezes melhor, 20. Você vai ter uma experiência completamente diferente das outras pessoas que não têm esse conhecimento. E claro, existem vários outros pontos para treinar a sua capacidade de ser feliz. Entenda que ser feliz também é um treino. Ser feliz é um treino de estar presente. Mas esse treino de estar presente é facilitado com outras coisas externas que nós vamos mudando na nossa vida. Além do que eu falei sobre a hiperestimulação, existe o cuidado com o seu intestino. No momento que você entende que seu intestino é o seu segundo cérebro e se seu intestino está ruim, automaticamente a sua cabeça vai ficar ruim e vai ser muito mais difícil para você viver o agora. Então, cuide da sua alimentação, coma carboidratos bons, raízes, frutas, coma proteínas boas, frango, carne, ovo, coma legumes e tudo que veio de Deus. É muito simples você se alimentar bem, é só você fazer a dieta de Deus. Tudo que não foi modificado pelo ser humano vai ser bom. É claro que existe uma pequena modificação, até as frutas sofreram uma mutação genética e para você conseguir pegar um alimento realmente puro, você vai ter que
tirar ele do pé, você vai ter que plantar. E a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso e essa liberdade de conseguir fazer isso. Mas o quanto mais você ir pela linha do natural, do que veio de Deus, mais saudável você vai estar e melhor o seu intestino vai estar. Faça exames, verifique como estão suas taxas. Se você for homem, verifique sua testosterona. Ela é o hormônio mais importante que nós temos. Se a sua testosterona está ruim, tudo na sua vida vai andar de uma maneira diferente. Então, vá procurar ver sua testosterona. E no momento que você estiver vivendo agora e, consequentemente, baixando seu cortisol, você vai aumentar sua produção de testosterona. Então, para os jatinhos de academia que estão me assistindo, se você quer ter shape, esteja presente. E existe todo um conjunto de coisas em que você vai adicionando na sua vida e vai melhorando a sua capacidade de ser feliz. Mas a primeira coisa que você tem que dar prioridade é espírito. Existe aquela frase, corpo, mente e espírito. Eu gosto de falar espírito, mente e corpo. O corpo ele vem por último. O corpo ele vai se alinhar no momento que você alinhar seu espírito, que consequentemente vai alinhar sua mente e consequentemente vai alinhar seu corpo. É sempre nessa ordem, espírito, mente e corpo. Se você alinhar o espírito, tudo vai se alinhar. Pode ter certeza. Esse conhecimento vai vir. Se você está com o espírito alinhado, o seu conhecimento sobre o que fazer com o seu corpo em relação à alimentação, sobre o que fazer com o seu corpo em relação ao relacionamento com as pessoas, todo tipo de conhecimento necessário que você for precisar em qualquer tipo de área da sua vida, você vai ter um acesso muito mais fácil, sem precisar de esforço, sem precisar de resistência, através do estabelecimento da consciência, de viver o agora, de estar presente e de estar inteiro neste momento. Quanto mais você melhorar a sua capacidade de presença e a sua capacidade de ser você mesmo é justamente se estabelecer na consciência. Quando a gente fala de ser você mesmo, é sempre associado à consciência. O ego nunca vai ser você. O que você acredita ser não é você. Você é o que está por trás disso. Você é quem observou essa personalidade ser criada. Esse é você. Então a sua capacidade de ser você mesmo é igual a se estabelecer na consciência. E quanto mais você se estabelecer nela, quanto mais você se conectar com Deus que é o todo, a força superior, e nós que somos consciência, imagem e semelhança de Deus. Quanto mais consciente você tiver, mais respostas você vai receber em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu disse que é um flow. Você vai se conectar com um campo de inteligência. E esse campo de inteligência já tem todas as respostas, já tem tudo que você precisa saber. O seu relacionamento com as pessoas vai melhorar e as pessoas vão melhorar com você, porque todo tipo de conflito, todo tipo de divergência que houver entre você e uma outra pessoa, você vai conseguir ter a resposta suficiente, você vai conseguir ter sabedoria suficiente para poder lidar com aquela situação. Tirando o fato que você vai começar a aceitar as pessoas como elas são. Porque no momento em que você é um observador da vida, no momento em que você é um vivaz, no momento em que você está entendendo que isso aqui é somente um jogo, que isso aqui é somente uma passagem, e você vira um espírito que vaga por essa terra, observando as coisas, você aceita as pessoas como elas são, independente do que elas fizeram. Independente do mal que essa pessoa fez a você. Você aceita ela como é, porque você entende que aquilo é o que ela tem. As pessoas dão o que elas são. E apesar de você conseguir estudar isso em livros e já ter esse tipo de conhecimento pela internet, quando você recebe esse conhecimento, essa sabedoria vinda da consciência, vai vir de uma maneira que já vai se integrar na sua vida, já vai ser algo automático, você já vai aceitar aquela pessoa como ela é, porque você entende que você é um espírito e aquela pessoa também é, e aquela pessoa também é imagem e semelhança de Deus. A única diferença entre mim e ela é que muitas das vezes essa pessoa está num sonho, ela ainda está sonhando, ela ainda não acordou para quem ela verdadeiramente é. E o que você tem que desejar para ela é que ela também acorde. E é justamente esse o meu objetivo fazendo esse vídeo. Eu quero que mais pessoas acordem, e quanto mais pessoas eu conseguir ajudar e conseguir influenciar na vida dessa pessoa de uma maneira positiva, isso é o que vai preencher meu coração. Isso que vai me dando cada vez mais contentamento no trabalho, no propósito de estar gravando esses vídeos e de estar aqui transmitindo meu conhecimento e as minhas experiências para você que está me assistindo. É claro que é muito importante você aumentar seu conhecimento, mas só o fato de você estar escutando isso e estar entendendo e estar concordando com a ideia já está te colocando em outro nível. Você já está começando a despertar, ou você já despertou, mas você está trilhando esse caminho e está passando por dificuldades, assim como eu já despertei.
Mas eu ainda tenho dificuldades no meu caminho. Eu ainda tenho dificuldades em viver o agora. Claro, porque é um processo. Ninguém vai se tornar um Buda do dia para a noite. Mas cada tempo que passa, eu me vejo mais treinado e mais feliz e mais tranquilo e mais alinhado. E foi através dessas coisas que eu estou passando aqui. Baixar cada vez mais os estímulos, reduzir ou até mesmo cortar o quanto mais você puder, melhorar a sua capacidade de concentração, melhorar a sua capacidade de se conectar com Deus, ficando presente, porque a melhor maneira de você se conectar com Deus não é uma oração vazia, é o silêncio. Às vezes, uma oração vazia em que você está falando da boca para fora é muito menos efetivo do que simplesmente o puro silêncio. Na maioria das vezes, é no silêncio que você encontra Deus. Se você nunca sentiu a presença de Deus, experimente ficar mais em silêncio. Eu costumava ser uma pessoa muito cética durante minha vida e eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Mas quando a gente silencia a nossa mente, quando a gente começa a viver o presente e se estabelecer na consciência, é um momento que a gente entende e que a gente tem 100% de certeza, a gente tem 100% de fé de que Deus existe e que nós temos a capacidade de nos conectarmos com Ele através da morte e ressurreição de Jesus, que morreu para que nós pudéssemos ter contato direto com Deus. Nós estamos completamente conectados. Eu sou você, você sou eu, nós somos um só. E no momento que você entender isso de fato, você vai finalmente começar a trilhar o caminho da verdadeira felicidade. Porque não existe felicidade nas coisas externas, existe prazer. E prazer é muito diferente de felicidade. Isso aqui me dá prazer. O sol, esse prédio aqui maravilhoso, essa vista, isso tudo me dá um imenso prazer. Olhar para o mar que está aqui na minha frente. Mas isso não me traz felicidade por si só. Eu estou presente e estou feliz e com certeza isso aqui está ampliando a minha felicidade. Mas eu tenho que estar feliz mesmo se eu estivesse dentro de uma cela, de um presídio. E essa felicidade eu só encontraria, essa paz eu só encontraria se eu tivesse estabelecido na consciência, se eu estivesse estabelecido no meu ser. Para finalizar esse vídeo, eu quero recomendar 2 livros que ajudaram muito no meu processo e que, apesar de não serem livros muito místicos ou complicados, são livros que falam exatamente sobre tudo que eu falei nesse vídeo de uma maneira mais aprofundada. É A Arte da Felicidade, de Dalai Lama, que vai justamente trazer a visão de como ser feliz independente das circunstâncias, e O Poder do Agora, que vai te ensinar na prática a como se estabelecer na consciência. Se puder, compre também o Praticando o Poder do Agora, que vai ensinar mais ainda na prática como viver o agora, como se estabelecer na consciência, como estar presente, como se conectar com Deus. E aí, conforme o processo, você pode ver outros vídeos que eu vou postar aqui, onde eu vou aprofundar mais os assuntos e vou trazer bases mais técnicas e práticas sobre esse assunto. O que eu desejo para você é que você absorva tudo que é bom que você ouviu nesse vídeo e não leve nada como total verdade. Escute o que eu falei, absorva o que é bom e tire as conclusões por você mesmo.